Hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos, The One Only e The One Only 2, Max Peters e Patrick Peters. Tanto que a nossa primeira empresa deu errado. A gente teve 60 patrocinadores. Eles pagaram, ajudavam a pagar a boa parte do evento. E a gente pegou e falou, cara, e se a gente dissesse não pra esse dinheiro? Toda empresa, qualquer produto, você precisa de um Kanchan. Cara, essa palavra você inventou mesmo, né? Não existe isso, Eu inventei. Você inventou. Talvez esse tenha sido a trilogia perfeita, fechar com chave de ouro. São 7 da noite já do segundo dia e a plenária tá lotada ainda, sendo que a oficina pragmática tá lotada ainda e a Arena Data tá lotada ainda. Então você não precisa falar mais nada, é só você ver o que tá acontecendo aqui no evento, que é bizarro. Hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos, The One Only e The One Only 2, Max Peters e Patrick Peters, grandes empresários. Eu queria perguntar para vocês, independentemente, um a um, o que vocês estão achando do Adapta Summit nessa terceira edição, como sentiram a energia? Eu acho que uma primeira coisa legal é que normalmente é trilogias, né? O terceiro normalmente não é tão bom. Normalmente, pô, o primeiro é muito bom, o segundo é médio, o terceiro não é. E eu acho que do Summit foi o oposto, né? Foi tipo, porra, o terceiro melhor, né? Então, puta, com certeza foi o melhor de todos. Isso que os outros dois já foram do caramba, né? Mas esse ano aqui eu acho que é só você ver o quanto galera. Cara, são 7 da noite já do segundo dia e a plenária tá lotada ainda, sendo que a oficina pragmática tá lotada ainda e a Arena Data tá lotada ainda. Então você não precisa falar mais nada, é só você ver o que tá acontecendo aqui no evento, que é bizarro. Não, eu concordo. Eu gostei da analogia do filme, você sabe que eu adoro metáforas, analogias. E geralmente um filme ele é assim, um filme de terror, o primeiro é bom, daí o segundo, se for um filme de terror, ele precisa de mais mortes e o terceiro precisa mais ainda. Ele sempre vai exagerando. Aí eu acho que no primeiro Adapta Summit a gente tinha patrocinadores. No segundo, pô, a gente arrumou 60, o negócio ficou gigantesco. Patrocinador, era um monte de arena, já ficou gigante. E aí o caminho natural seria pro terceiro fazer mais. Eu gostei que a gente teve a coragem de fazer diferente. E por que foi a coragem? Pô, a gente teve 60 patrocinadores. Eles pagaram, ajudavam a pagar a boa parte do evento. E a gente pegou e falou, cara, e se a gente dissesse não pra esse dinheiro e cometer essa loucura de fazer um evento gigante sem patrocinador? E eu acho que deu muito certo, né? Por isso que eu acho que a galera até hoje, se a gente comparar com os outros, pô, tá lotadaço. Tá lotadaço. Tem 3 coisas simultâneas acontecendo e o pessoal não vai embora, tá se divertindo. Então eu acho que foi. Eu adoro quando a gente toma uma decisão corajosa e ela dá certo. Só de tomar a decisão corajosa, eu já fico orgulhoso. Pode dar certo ou não. Mas quando dá certo, é melhor ainda. E Perfeito. os dois participaram de painéis muito interessantes, mas quando eu perguntava para todo mundo, para os palestrantes, para influencers, quais eram as coisas que mais gostaram do evento, palestras, muitos falavam do Patrick, que fez com os irmãos da Growth, e Cariani, também falavam do Casep, que é com Santiago. Eu queria saber de vocês, que aprendizado vocês tiveram a partir de todas essas conversas, tanto privadas como públicas, nesses 2 dias da Adapta Summit? Cara, eu acho que pra mim não são nem. Pra mim, o Adapta Summit é a hora que eu me conecto com os clientes. Então, o que eu mais gosto não são nem as palestras. Palestras, pô, são interessantes. Eu assisti a maioria, mas pra mim é um momento que eu me conecto com. Pô, eu converso com os clientes, eu tento entender, eu consigo colocar um rosto em cada um. A gente geralmente monta personas e tal, mas, pô, eu não. Esse negócio de montar persona, você tá despersonificando o seu cliente, né? E aqui eu consigo colocar um rosto, eu converso, e a pessoa vem, e o cliente se sente, ele gosta tanto, o carinho que todo mundo tem da marca com ele, eles falam, pô, eu queria, de verdade, o que eu gosto mais da Adapta não é nem o produto em si, é do jeito que todos aqui, todo mundo que trabalha eu queria que minha empresa fosse assim, e pô, pra mim o Adapta Summit, essa é a parte que eu mais gosto. Concordo com tudo que ele falou. De palestra, puta, eu achei que realmente foi muito forte, cara. Foi muito forte. A line-up desse ano, até o Patrick, né, ficava sempre falando pra mim, você tá vendo a line-up, né, você tá cuidando do painel. Eu falei, mano, tô, relaxa, tá top. De novo, o resultado é tudo que tá aí. Dá pra ver que as pessoas concordam. E, porra, desde até de ouvir o Benchimol, por exemplo, falando uma coisa que eu nunca tinha visto ele falar, que ele falou que, porra, depois de 10 anos como operador, ele falou, não, 10 anos seguintes ele falou, vou focar em pessoas. Você é o cara que recruta certo, treina certo, cobra certo, e isso que fez a XP ser a XP. E desde isso, até ver porra, como os melhores investidores do Brasil
pensam na camada de IA e onde que o Brasil tem mais a oferecer, até de fato coisas de aplicação mesmo, até de fato criatividade lá com o Lucas Risotto, porra, sei lá, foi tudo do cacete, e então eu tiro muitas coisas, difícil falar só uma. Bom, o Loop de Valor foi até a keynote, né, na minha keynote ontem, e eu acho que foi a melhor de todas que eu já fiz aqui no Summit. Para definir de uma forma bem simples, um Loop de Valor é um agente que aprende e que está conectado a um fluxo que gera valor de fato na sua empresa. Ou seja, não é um fluxo qualquer, um agente qualquer que você cria e esquece, não. É um agente que você vai criar no lugar onde você sabe que gera valor, porque está principalmente resolvendo algum gargalo, está gerando valor para sua empresa e ele aprende, então por isso que ele é um loop de valor. Para completar a resposta dele, o que eu acho que o loop de valor, o meu preferido hoje, com certeza a área que eu... Uma das minhas áreas preferidas e a que tá no meu coração é o marketing. Né? A gente é o que a gente sempre fez a vida inteira. E o loop de valor do marketing, o nosso loop de valor de criação e otimização de anúncios é hoje meu preferido. Falando um pouco mais de como vocês enxergam esses 3 últimos anos da Adapta Summit. Se a gente fizesse um próximo, o que vocês esperam nesse próximo Adapta Summit? Eu espero ter a coragem de conseguir fazer diferente, mesmo esse tendo dado tão certo, tá? Então eu adoro, assim, eu acho que eu adoro eu adoro ciclos, assim, eu adoro trilogias. Eu não conheço uma boa quadrilogia. Então eu não sei, eu quero ter a coragem de tomar a decisão certa pro próximo, tá? Não, eu concordo 100% com ele. Eu acho que até... Eu sempre falo isso, né? Carreiras que eu admiro, por exemplo. Cara, e pra mim, talvez, sempre quando eu penso em carreira que eu admiro, querendo ou não, a primeira pessoa que eu penso é o Tarantino. Cara, é o Tarantino. Não é o Elon Musk, não é não sei o quê. Óbvio, o Elon Musk, porra, é a pessoa com mais pragmatismo da história, provavelmente. O cara que mais gerou impacto no mundo. Mas, assim, eu gosto muito do Tarantino. Ele desde sempre falou, são 10 filmes, eu vou fazer 10 filmes e aí eu vou sair. E é uma coisa que eu sempre tenho na cabeça, né? E justamente eu penso nisso que o Patrick falou. Tipo, eu não acho que... então no quarto a gente vai ter que fazer maior e maior ainda, splash, não sei o que. Eu falo, não, eu quero ter a coragem de fazer diferente mesmo. De falar, porra, será que esse foi a trilogia e agora mudou? Agora não é adaptação, a gente vai ser Adapta Day. Agora vai ser, não sei. Eu quero ter também essa coragem. Porque, por exemplo, agora a gente já tá fazendo imersões de IA para CEOs do nosso escritório da Adapta. A gente criou um andar só para fazer essas imersões. Então, é um outro evento completamente diferente. É para pessoas bem específicas. E são poucas pessoas, são 80 pessoas por turma. É lá na nossa sede. É um evento completamente diferente. Mas, de repente, esse vai ser nosso ciclo. Entende? Então, a gente tá muito vendo isso. Tipo, puta, talvez esse tenha sido o ciclo a trilogia perfeita. Fechar com chave de ouro. E agora vamos mudar. Agora é outra coisa. Eu acho que a gente vai por esse caminho, provavelmente. E agora eu vou aproveitar, sair um pouco da área de inteligência artificial, vai tocar mais ainda um pouco dela e do próprio Adapta Summit. Tendo a oportunidade de ter vocês dois aqui, acho que essa é a primeira vez que entrevisto vocês dois juntos. Que dica vocês dariam em conjunto para todos nossos empresários, empreendedores, nossos clientes, sobre como fazer melhor marketing na empresa deles? Eu vou começar até com uma palavra que eu acho que o Patrick inventou, nem sei se essa palavra existe. Bom, então a gente tava conversando com o Léo Comediante aqui, eu tava brincando nisso, né? Eu tava falando que toda empresa, qualquer produto, você precisa de um Kantian, né? Você precisa de um Kantian. De um Kantian. E o que é o Kantian? E é verdade isso, a gente tava brincando aqui, foi bem engraçado, eu falei, e a gente fez, tipo, todo mundo, porra, precisa de um Kantian. Mas essa é a verdade. Qualquer produto, qualquer empresa precisa de um Kantian. E o que precisa? Você não precisa ser necessariamente melhor do que um concorrente, melhor do que ninguém. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Você precisa de alguma coisa que te diferencia. O Seth Godin falava, né, de ser a vaca roxa. Num passo que todas as vacas são iguais, se tiver uma vaca roxa, você vai prestar atenção. Então, se você for resumir marketing em uma única coisa, é isso. É ser diferente, é ter um chance. Ter alguma coisa que faz as pessoas prestarem atenção. Faz alguma coisa que vai falar, legal, isso aqui é diferente. Chama atenção. Eu diria que se for uma única coisa que o marketing precisa prestar atenção é nisso. É o Kantian. Eu gosto desse do Kantian, eu concordo. Eu acho que um dos erros que a galera comete muito no marketing, e principalmente o brasileiro, tá falando com o pessoal hoje da Noa, eles estão falando assim, pô, será que eu divulgo o número do produto? Será que eu não divulgo? Eu falei, cara, eles falam, o que você sabe sobre isso? Eu falei, cara, eu não divulgaria porque o brasileiro tem uma coisa que ele é igual ao chinês, é em copiar. Campanha de marketing. Então, ou ideia de produto, ele vê e ele começa a copiar, e ele não entende que, sei lá, ele não tem a astúcia de perceber que o quarto ou quinto cara que tá falando a mesma coisa, no mesmo nicho, do mesmo produto, não vai dar certo, cara.
assim, não vai dar certo. Então é isso. E quando ele fala do Kantian, é você achar o seu diferencial ou você saber. O Kantian não tá necessariamente no produto. O Kantian pode estar na sua mensagem. Você ter a coragem, de novo, de não ser o 6º, 10º, 20º cara falando a mesma coisa. Então eu diria que é isso, assim, é você conseguir encontrar, ter a coragem de também encontrar o seu diferencial e comunicar ele. Às vezes vai ser contra-intuitivo, às vezes você vai falar medo, vai dar medo, vai falar, pô, mas ninguém tá falando isso, cara. Não, será que eles vão achar de mim se eu começar a marketar desse jeito? E é essa hora que você tem que ter a coragem de ser diferente. Vocês falariam que meu sotaque é meu caixão? Cara, querendo ou não, é seu Kantian, sim. E outra Não vou falar que é um bom Kantian, mas é um É um Kantian. Kantian. Cara, essa palavra você inventou mesmo, né? Não existe Eu isso, né? inventei. Você inventou, né? É que eu usava na época que eu em outra vida, eu fui jogador profissional de pôquer. E aí era um termo que eu usava quando você fazia uma jogada errada, que era o que a gente chamava, você tava fazendo uma péssima jogada, só que aí por acaso dava certo. Daí fala assim, pô, acertei um Kantian aqui. Então, por exemplo, você jogava com uma carta ruim e de repente você acertava uma mão boa, assim, na pura sorte. E ficava. E como a jogada foi mal feita, você jogou errado, ficava assim, não dava pro cara saber o que você tinha. Daí eu chamava isso do Kantian. Você acertou um Kantian ali, é um diferencial ali secreto. Mas Entendeu? você inventou essa palavra mesmo. Eu do acho que nada. inventei. Eu Você acho... só, tipo, pô, Kantian. É, exato. Mas eu sempre gostei dessa palavra, né? Daí eu falei, porra, faz E a muito sentido mesmo. galera também adorava. Eles adoravam o Kantian lá, a galera do. Não, faz do muito jogo. sentido. É o Kantian, cara. Você precisa de um Kantian. Legal, e falamos de marketing, mas vamos falar de um tema que vocês conhecem. Não, mas até que eu ia falar. Por que eu ia falar? Porque, porra, Adapta. Quantas empresas hoje não copiam Adapta? Nossa, muitas. Puta que Nossa. pariu. Qualquer guru de marketing acha que é fácil fazer e tenta fazer e faz igual. E, primeiro, o produto deles é uma merda. Segundo, a mensagem que os caras estão fazendo, eles estão tentando copiar a nossa mensagem. Só que aí fica feio pra eles também. Então eu concordo com isso. E agora, aproveitando isso que vocês falaram, uma mensagem para os jovens empreendedores. Vamos tomar meu caso, por exemplo. Se eu quiser ter uma empresa, vocês acham bom que esse jovem empreendedor, sua primeira empresa seja uma empresa já pensada para longo prazo ou algo mais como uma cópia, sabe, negócios rápidos de vamos fazer algo rápido? Cara, o jeito mais fácil de qualquer criar negócio é vou ver onde já tem uma demanda, onde as pessoas já compram alguma coisa e eu vou ter um Kantian, eu vou ter algum diferencial, alguma coisa diferente. Pode ser como vende o produto, como promove o produto, no próprio produto em si pode ter. Você tem vários níveis, várias categorias onde você pode ser diferente, mas eu vou escolher uma coisa que eu já sei que as pessoas precisam e eu vou entregar alguma coisa melhor, alguma coisa diferente. É isso. E naturalmente o lugar mais fácil de você pensar sempre no começo é o que você já tem curiosidade sobre, o que você já compra, o que problema você já tem, né? O que você já é curioso sobre, quer aprender mais, quer ficar obsessivo. É isso. Não, eu concordo. E pra complementar, eu acho que eu não pensaria muito, tanto que a nossa primeira empresa deu errado, né? E não foi determinante. Assim, fórmula mágica não tem. Se fosse começar hoje, não sei, difícil. É pra o quê? É pra uma empresa da vida? É uma empresa por experiência? É uma empresa que eu quero faturar 1 milhão? É uma empresa que eu preciso faturar 50? Então se for uma empresa assim, eu quero a primeira experiência como negócio, é sempre o que a gente indica é você começar com um serviço, né? Porque o serviço, você pega uma coisa que já tem demanda, o serviço ele vai te ensinar a captar cliente, ele vai te ensinar a entregar o serviço, ele vai te ensinar a reter o cliente, então pra mim é a melhor escola. E depois você pensa em escala, depois você pensa, pô, como que eu faço um negócio, como que eu crio um produto e escalo? Mas é a fase 2, assim, do negócio. Eu acho que o serviço, ele vem antes, e depois escala através de produtos, seria a fase 2, que pode ser software, pode ser produto físico, pode ser curso, mas eu diria que eu não, necessariamente, se o cara tá querendo ser empreendedor por muito tempo, eu não jogaria fora a lição de casa e a fase 1 de você vender um serviço. E já falamos de marketing em geral, mas entrando um pouco em uma área que vocês conhecem muito mais e têm feito muitos testes, que são anúncios, tanto em Instagram como em Facebook. Tem alguma dica, além do caixão, que fazer anúncios diferentes, se diferenciar, que vocês dariam? Tem algum livro? Tem algum vídeo no YouTube, alguma palestra, algum conteúdo além que as pessoas que querem aprender muito mais possam aprender sobre anúncios? Perfeito, mas de novo, anúncio não importa muito se você tá vendendo a mesma coisa que todo mundo. Você entende? Isso que é a parada que eu quero, que é a mais importante de todas. Se você tá vendendo a mesma coisa que todo mundo, foda-se. Você pode ter. O anúncio já não vai ser diferente, porque seu produto é a mesma coisa, você não tem nada de diferente. Então,
A primeira coisa é, até quando eu vendia curso de marketing, né, Método Super Conteúdo, eu falava disso, eu falava, puta, a parte mais importante é o produto, é como que você tá construindo esse produto. A mesma coisa vale, então antes de pensar no anúncio, tem que pensar no cantinho do produto em si. E aí quando for pensar no anúncio de fato, é de pensar na categoria do anúncio também, o que eu vou ser diferente. Pô, se todo mundo tá fazendo anúncio desse jeito, como que eu faço anúncio de um jeito diferente? Querendo ou não, é isso, marketing, em uma palavra é isso, é diferenciação. Dos anúncios em si, eu acho que, sei lá, o anúncio em si é a parte mais interessante. A parte mais interessante é como que a gente tem essa cultura de anúncios, né? Como que a gente consegue criar... o Max, eu e o Max, a gente não vê anúncio, sei lá, eu não crio um anúncio há, não sei, 2 anos, eu nem sei o que... Eu digo, em escala, assim, o Max, ele grava, mas ele também não tá na parte do dia a dia dele. Mas por que isso é possível? E por que a gente é melhor? Porque a gente instaurou uma cultura de excelência em marketing desde o início. Então a gente faz isso há 10 anos, tá? Então o time inteiro é natural, ele aprendeu por osmose, a gente respira isso. A gente colocou nas lideranças de marketing, hoje eles têm liderados que também vão e querem aprender com eles, e todo mundo tem muita vontade de aprender. Então eu acho que do anúncio foi uma coisa de cultura, né? Não tem uma fórmula mágica. E eu acho que uma outra coisa também importante, você tá falando de marketing, copy, tudo não sei o quê, mas uma coisa que eu acho legal de pensar é que quando você vira bom em marketing, bom em copy, principalmente, você vira um bom produteiro. Porque marketing e copy, cara, é pesquisa. Antes de qualquer coisa, antes de escrever qualquer linha, você sabe melhor dos problemas do cliente do que ele mesmo sabe. Tantos problemas que ele externaliza quanto que ele deixa interno. Você sabe melhor do que a concorrência, do que tudo que você estudou, quais são as alternativas que ele tem disponível para ele. Você sabe tudo sobre o seu produto, como que ele deveria ter, como ele foi. Isso a hora do marketing, né? Quando já imagina que tem um produto pronto já, mas justamente por isso que tu fica bom em criar o produto. Porque você vê as lacunas. O que as pessoas querem? O que elas não conseguem ter? Então como que eu preencho essa lacuna? O que eu preciso? Que produto que precisa ter? Pensa, a Adapta foi, porra, inovadora pra caramba, desde o começo da IA, porque justamente a gente pensava nisso. Nessa primeira versão sempre do produto até foi, né? O que o ChatGPT não tem, que deveria ter? Focado no trabalho. E a gente foi criando e criando. E é sempre a mesma mentalidade, é muito parecido marketing e produto. Quando você faz bem. Eu acho que dá pra falar, assim, de criar produto, dá pra falar horas disso, horas. Daria pra gente ficar falando horas de, sei lá, como vender um novo produto, ou como vender um produto que já existe. Então, as Adaptas seriam um mercado novo vendendo. Eu tô pegando, antecipando uma tendência futura e entrando num negócio que vai ser muito grande, mas eu também posso pegar, às vezes, e pegar uma indústria já consolidada, que é gigantesca, que eu gosto também de vender. Então, por exemplo, Whey. Tá, como que eu venderia Whey? Hoje em dia os caras vendem em pó. Pô, mas já tem gente que quer vender whey. E se eu mudar o formato? Pô, e se eu vender whey em cápsula? E se eu vender whey em formato de água? E se eu vender whey em formato de soda? Eu consigo pegar uma base de clientes que já tem uma fanbase, já tem clientes, já tem uma base estabelecida de clientes, eu consigo afunilar para o meu produto que é diferente, tá? Então, assim, daria para ficar horas falando disso, mas o produto, que nem nesse exemplo, é o mais importante, tá? Por exemplo, ao invés de eu lançar o 20º whey, o pessoal do No Whey lançou um whey com formato diferente, de água, muito melhor que você ser a 20ª marca falando, whey pra crescer um músculo, Cara, entendeu? Perfeito, e aí entra justamente, por exemplo, até quando a gente tinha a PetV, e-commerce, eu ficava mais tempo pensando em diferencial de produto do que da copy, do anúncio. Eu literalmente, a gente fez um puta estudo. Pensa, eu cataloguei todas as empresas de maior sucesso de e-commerce do mundo. Depois de catalogar todas essas empresas, eu comecei a pensar, beleza, por que elas estão funcionando? Quais são as... E aí eu fui afunilando até entender, por exemplo, quais são as 4 categorias diferentes de diferencial que você pode ter no produto. Então, eu posso mudar o formato do produto. Eu posso ter uma especificação, então, para quem é aquele produto. Eu posso ter um novo mecanismo para entregar o mesmo benefício, uma nova forma, um novo qualquer coisa. Ou eu posso ter uma prova embutida nele. Por exemplo, eu vou fazer o whey do Cariani. Você entende? Então, eu categorizei os 4 tipos de diferencial de produto físico que você poderia ter. Daí, quando eu vou lá, vou entrar em software e vou treinar, vou fazer a mesma coisa. Eu pensar, beleza, quais são todos os tipos de diferenciais possíveis que eu poderia ter? Vou catalogar todos os cases de sucesso. Você entende? Então, cara, é um puto trabalho. E justamente de pensar sempre... Aí, imagina, eu queria uma maneira de ter kantians infinitos. Eu consigo olhar para qualquer indústria, para qualquer produto que eu já sei que vende e falar, beleza, como eu criaria alguma coisa diferente lá? Eu já sei, porque eu categorizei isso. E, inclusive, isso é alguma coisa que eu ensino as pessoas a fazerem no livro, né? Inteligência Pragmática. E agora as 2 últimas perguntas. E a primeira é uma que eu vejo que talvez não façam muito diretamente a vocês, mas que acho que revela muitas coisas. E é como vocês aprendem sobre inteligência artificial? Vocês conseguiriam falar para
nossos clientes? Eu aprendo muito usando, eu aprendo muito com o meu time, né, de engenheiros. A gente tem um time fantástico, então onde eu mais aprendo é com eles. Cara, eu tenho um agente, por exemplo, que me mostra todos os produtos novos que estão sendo lançados, eu assino tudo, eu testo tudo, eu vejo o que vale a pena, vejo o que gosto, eu marco, gostei dessa feature, mando pro meu time, faz sentido implementar? Aí eles me mandam, pô, não faz. Daí eu tenho um cara, eu vou atrás dos melhores também. Então, pô, a gente tava tendo um problema de inferência. Um problema não, eu queria melhorar a inferência, queria entender mais, eu acho que vai ser cada vez mais importante. Falei, pô, quem que é o melhor do Brasil? Fui, conversei com o cara veio trabalhar na Adapta. Aprendo muito com ele, então eu vou mapeando todos os produtos interessantes, eu vou mapeando todo mundo que é o melhor na área, eu tiro minhas dúvidas com eles, eu faço contato, tento trazer pra trabalhar no time da Adapta também, tá? A gente sempre tenta contratar, nosso time tá ficando muito forte, ele já é forte, mas é uma coisa que a gente tá focando muito, a gente tá deixando o time muito bom. Eu concordo com tudo que ele falou, eu acho que... É engraçado, realmente, dentro da Adapta, eu acho que é onde eu mais aprendo, porque, obviamente, eu não sou a pessoa que mais entende de IA na Adapta. Porra, são os engenheiros, são os consultores de IA, eles estão o dia inteiro só testando ferramentas, só vendo jeitos melhores de usar as coisas, então, acho que interno, onde eu aprendo muito, e muitas conversas com outros CEOs de empresas nativas de IA também. Então, porra, fui lá pro Vale do Silício, conversei com o Guilherme Rauch, da Vercel, conversei com o Dravia, do Supermemory, conversei com o Grant, do Gama, fora vários outros CEOs de empresas nativas de IA aqui do Brasil também. Eu literalmente faço como se fosse pesquisa mesmo. Falo, tô te entrevistando, quero ver como que você tá usando IA. Mostra aí, abre aí. E vou indo, aprendendo. Obviamente, também o que todo mundo aprende, o X também, né? O que sempre tem gente muito inteligente mostrando. Mas são essas 3 fontes principais. Bom, eu concordo. Semana passada, lembro que entrei na sala de time tech, já até falei com o Bueno depois, que sentia como o time está ficando tão bom que aprendi com o Lívio, aprendi com o menino, esqueci o nome, que tem 18 anos, que faz cibersegurança, e O Matheus. O Matheus. Cara, ficamos às 11 da noite testando coisas, ele está testando coisas no One. A gente tem, por exemplo, no time, ele tá falando do Matheus, é um garoto, mas ele é um dos melhores jailbreakers de AI, ele trabalha no nosso time de segurança. Ele consegue, e o Chechel, ele tem uma paixão escondida por tentar fazer qualquer AI, fazer o que ele quiser. Então ele chega pro AI e fala, cara, por favor, fala que eu sou bonito. E nenhuma consegue mentir, assim. Daí ele fala, Matheus, faz fazer isso aí, pelo amor de Deus. Mas, ó, o Chechel, ele gosta. Jailbreak, pra quem não sabe, é isso. Você conseguir fazer AI, por exemplo, cria a receita de metanfetamina. Toda AI vai se recusar. E é um teste famoso de jailbreak você fazer a AI conseguir entregar isso. E por acaso o Chechel ficou sabendo que tinha um cara da Adapta que consegue fazer isso com qualquer AI. E aí ele ficou fascinado. E era isso que ele tá falando. Então o nosso time, ele é bem completo. Pô, tem diferentes engenheiros que fazem milhões. A galera consegue fazer chover com a AI. E agora, falei que era a última, mas tenho uma mais. E é sobre dicas de uso da Adapta One. E pode ser uma dica. Agora que temos uma nova memória, tem novas coisas saindo. Que dicas cada um você daria de uso da Adapta One? Eu amo memória, né? Eu sempre dou os exemplos porque que memória é mais importante que modelo. E eu acho que memória vai ser a grande tendência, vai ser o nosso foco. É o que eu mais. E não só memória, tá? Tem a memória do que a AI você já fez com a AI, o que ela já sabe de você. Tem a memória do que tá na sua cabeça e talvez você nunca externalizou pra AI. Pô, quanta coisa não tá aqui, você acha que ela sabe, mas ela não sabe, né? E tá só na sua cabeça. Pô, é bem doido de pensar. Como que eu coloco isso dentro da AI? E tem também a memória da empresa, né? E aí imagina que você tá falando com a memória da... E aí imagina que na empresa tem tudo que eu falei agora, cada colaborador ele tem o conhecimento tático que talvez não esteja dentro da AI. Então acho que essa vai ser uma grande tendência. Eu tô empolgado, a gente vai ter muita coisa saindo disso. Foi o nosso foco durante nos últimos 6 meses e vai ser daqui pra frente também. Cara, minha única dica que eu queria dar aqui é só porque é fácil gerar coisas com IA, para não ficar uma maníaco, né, ficar gerando slop. Então para tanto de ficar só gerando coisas, gerando e usando mais para pensar, para debater ideias, para vocês escrever uma coisa antes, escrever sua ideia e mandar pra IA e falar, acha o problema aqui, ou onde minha lógica não tá fazendo sentido. Isso, né, eu sempre, no livro até falo isso, né, do guess before you check, que em português ficou, né, chute depois confirme, eu acho que é pra não ficar burro até, né, com IA. Tipo, antes de você só esperar a resposta da IA, tenta criar uma resposta antes para as coisas. Então, em vez de você pedir ideias só para IA, para alguma coisa, por exemplo, tenha as ideias antes, e aí peça para IA também ter ideias, ou debater sobre as ideias. Antes de tomar uma decisão, tenta estabelecer os critérios pelos quais você quer tomar aquela decisão, e pense em algumas alternativas. Pensar antes de ficar, para não terceirizar o seu pensamento para ela, porque senão você vai ficar burro. E agora, última pergunta.
para cada um. O que vocês falariam para alguém que ainda não conhece Adapta ou não assina Adapta? Assina. Assina o plano de 5 anos.